Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui no nosso tema de função exponencial, né? Vamos prosseguir aí. A gente já falou de função, já falou de igualdade e agora a gente vai falar de desigualdade, né? Vamos falar de inequações. No lance aqui das inequações, o processo é muito parecido com as equações, tá? Tem apenas um detalhe que a gente tem que tomar cuidado e esse detalhe a gente vai ver agora, beleza? Vamos lá então. Bom, então acontece o seguinte aqui, né? Beleza. Ó, a gente tem que tomar cuidado com a base, porque se os dois lados da desigualdade representarem funções crescentes, a gente pode cancelar a base e manter o sinal da desigualdade, beleza? Agora, se os dois lados representarem uma função decrescente, a gente vai trocar o sinal da desigualdade. Lembrando que isso aqui quer dizer que a base é um valor entre 0 e 1. E lembrando que isso aqui é uma base maior do que 1. Ok? Então vamos lá. Ó. No primeiro caso, meio é maior do que 1. Né? Então, meio elevado a alguma coisa é maior do que 1. Só que a gente sabe que 1 a gente pode escrever como alguma base, que no caso aqui eu vou adaptar para a gente, que é o meio, elevado a 0. Ou seja, 1 é qualquer base elevada a 0. Então, como a base aqui ficou igual, eu posso cancelar. Só que como a base é menor do que 1, ou seja, está entre 0 e 1, esse sinal da desigualdade a gente vai inverter. E aí, reparem que eu fiquei, né, com uma inequação do segundo grau. Então, a partir de agora não, mas de alguns temas para frente, a gente vai ter meio que uma mistura de conteúdo. Né? Um conteúdo pega o outro, um pedacinho do outro, e aí a gente vai formando as nossas ideias, beleza? Então, para resolver uma inequação do segundo grau, o primeiro passo é igualar a 0, né? Então, igualando a 0, dá para botar o x em evidência. Então, se um produto resulta em 0, quer dizer que ou a primeira parcela do produto é 0, ou a segunda parcela é 0. Então, quer dizer que o x é igual a 0 ou o x é igual a 1. E aí, resolver uma inequação é resolver, né, é fazer o estudo do sinal da função. Então, aqui, intervalo aberto em 0, intervalo aberto em 1, parábola voltada para cima. Mais, menos e mais. Como eu quero a parte menor, né, eu quero a parte negativa. Então, a parte negativa é um valor que está entre 0 e 1. Então, 0 e 1, letra D. Então, tá resolvido aí o nosso primeiro exemplo. Beleza? Tranquilo? Então, repare que agora um tema aí, ou alguns temas, vão pedir outros anteriores. Então, a importância de vocês se manterem estudando e entender o que ficou para trás para a gente poder aplicar daqui para frente. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Então, show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Bom, outro exemplo, né? Esse aqui acho que é um exemplozinho um pouquinho mais trabalhoso. Vamos lá. O conjunto dos valores reais de x que satisfaz a inequação. Então, vamos colocar aqui, né? Deixa eu separar aqui. 2 elevado a menos x, eu vou escrever como inverso direto, tá? 1 sobre 2 elevado a x, beleza? Show de bola, né? Então tá, maravilha. Bom, e aí o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou passar tudo para o mesmo lado. Por que eu vou passar tudo para o mesmo lado? Porque eu tenho uma variável no denominador. Então, a gente vai resolver uma inequação. Toda vez que tem uma variável no denominador, a gente passa tudo para o mesmo lado. E torna o outro lado nulo, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x
menos 2. 8 vezes 1, 8. Menor ou igual a zero, beleza? E aí, ó, se não tem nada aqui embaixo, vale 1. Se não tem nada aqui embaixo, vale 1. O MMC aqui, então, é 2 elevado a x, né? Então, vai ficar assim. 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, eu posso escrever como 2 elevado a x, tudo ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes 2 elevado a x, menos 8. Tudo isso dividido por 2 elevado a x. Isso tem que ser menor ou igual a zero. Beleza? Tranquilidade. Beleza. Bom, e aí o que acontece aqui, né? Se a gente, né, parar para pensar um pouquinho aqui, eu quero que essa expressão inteira dê um valor negativo. Se a gente observar, né, essa parte de baixo aqui, ó, como é 2 elevado a x, ela nunca vai dar negativo, né? Ela sempre vai dar um valor positivo. Então, o que está me interessando é somente a parte de cima, né? Então, o que me interessa é somente isso daqui, ó. Então, somente a parte de cima tem que ser um valor negativo. Bom, e aí, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai trabalhar com aquele lance que a gente viu na igualdade, ó, de pegar o 2 elevado a x e fazer a troca de variável. Então, 2 elevado a x, isso é igual a y. Então, vai ficar assim, ó, y ao quadrado menos 2y menos 8 menor ou igual a zero. Então, a gente vai resolver isso aqui como se fosse uma equação de segundo grau, né? Soma 2, produto menos 8. Então, isso é o menos 2 e o 4. Estudo do sinal, fechado em menos 2, fechado em 4, parábola voltada para cima, mais, menos e mais. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha, né? Bom, então vamos lá. Se a gente for reparar aqui, né, o que eu estou encontrando é o valor de y, ou seja, menos 2 menor ou igual a y, certo? Que é menor ou igual a 4. Só que eu não quero y, eu quero x. Ou seja, isso aqui, ó, o y é o nosso 2 elevado a x. Então, vamos voltar. Onde tem y, a gente vai trocar por 2 elevado a x. Ou seja, menos 2 tem que ser maior ou igual a 2 elevado a x, que tem que ser maior ou igual a 4. Beleza? Show? Então tá. Bom, e aí o que acontece aqui, né? Vamos lá. Repare que quando eu peguei a parte de baixo, né? A parte de baixo é sempre positivo, né? A gente está considerando que a parte de baixo, ó, ela é sempre maior do que zero. Beleza? Então, 2 elevado a x é um cara sempre maior que zero. Logo, quando a gente olha, né, esse cara e esse daqui, é a mesma coisa que eu considerasse isso daqui, ó. Fazer a interseção dos intervalos, né?
Então, fazendo a interseção, começa do 0 e vai até o 4. Então, o 2 elevado a x está nesse meio do caminho aqui. Ó. Tá? Ah, professor, como é que eu enxergaria isso de outro jeito? Se você chamou isso daqui de cima de y, embaixo também. Então, embaixo ó, ficaria igual a 0. E aí a gente faria o produto dos sinais. Ó. Menos 2 e 4 aberto em 0. Beleza? Então, menos 2 e 4. Beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui tem um detalhe, né? Deixa eu voltar aqui. Tem que fazer quadro de sinal. A gente vai se enrolar mais. Ó. O numerador pode ser 0. E o denominador, eu já estou garantindo que ele é maior do que 0. Quando eu comparo os dois, então, ó, o 2 elevado a x, esse pedaço aqui, ó, com certeza é um cara que está entre 0 e 4. Então, 0 menor ou igual a 2 elevado a x, que é menor ou igual a 4. Então, para qualquer x, eu já garanto que é positivo. Agora, a gente vai garantir que seja um x que resulte num valor menor do que 4, que é o 2 ao quadrado, né? Então, comparando esses dois, cancelou. Então, se o x estiver entre 0 e 2, eu garanto que aquela desigualdade é verdadeira. Beleza? Tranquilo? Essa daqui é um pouquinho mais enrolada porque tem umas trocas de variáveis aí, né? Mais uma. Então, vamos estudar o domínio, né? Ou seja, para qual valor essa função aqui vai existir. Reparem que eu tenho aqui embaixo, ó, dentro da raiz, um valor. E a gente sabe que dentro da raiz, para a função ser real, ela tem que ser um cara positivo, né? Só que não pode ser nulo porque está no denominador. Então, quer dizer que aquela expressão dentro da raiz tem que ser um cara maior do que 0. Então, vai ficar assim, maior do que 1/9. Só que 1/9, isso é 3 elevado a menos 2, né? Como a base é igual, dá para cancelar. Menos x menos 2 maior que menos 2. Então, menos 2 de um lado, menos 2 do outro. Então, menos x é maior que 0, multiplicando por menos 1, né? X é menor do que 0. Troca o sinal, né? Quando multiplica por menos 1. Ou seja, para qualquer x negativo, minha função vale. Ou seja, para qualquer número real negativo, excluindo 0. Então, o domínio da função é a letra A. Beleza? Maravilha, né? Mais um exemplo. Ó. A inequação x é um número real. Vamos ver se isso aqui tem solução, se não tem. Bom, dá para reescrever assim, né? 10 elevado a x. X mais 1, como 10 elevado a x vezes 10. X mais 2, 10 elevado a x vezes 10 ao quadrado. X mais 3, 10 elevado a x vezes 10 ao cubo. X à quarta, 10 elevado a x vezes 10 à quarta. Menor que 1, 2, 3, 4, 5 uns. Beleza. E aí, ó, dá para colocar o 10 elevado a x aqui em evidência, né? E aí vai ficar assim. 1 mais 10, que é esse cara que sobrou, mais 100, mais 1.000, mais 10.000. Vamos resolver o parêntese. 10 mais 1, 11. 1.100. 10.000.
Beleza. Aqui, ó, 1.111 mais 10.000. Menor que 11.111. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a x, 11.111 menor que 11.111. Tá multiplicando, vai dividindo. Então 10 elevado a x é menor do que 1. Só que 1 eu posso escrever como 10 elevado a 0, correto? Como a base é 10, é maior do que 1, eu vou cancelar e vou manter o sinal. Portanto, o x é menor do que 0. Então, a solução da minha equação, né, só tem soluções o quê? Negativas, né? Só tem soluções menores que 0. Então, gabarito, letra D. Beleza? Mais uma aqui, ó. Seja A um número real e A é maior que 1. Ele quer o conjunto das soluções da equação. Então, vamos reescrever aqui, ó. Como A é maior do que 1, ele afirma isso para mim, eu posso cancelar aqui e manter o sinal. Então, fica assim, ó. Vamos fazer a distributiva. 2x menos 2x ao quadrado, x menos 1. Vou passar tudo para o mesmo lado. Menos 2x ao quadrado, mais x, mais 1, maior que 0. Então, virou uma inequação do segundo grau. Então, quando é uma inequação do segundo grau, o primeiro passo aí, né, é transformar isso numa igualdade, para a gente poder estudar o sinal. Então, multiplicando por menos 1 para tentar facilitar nosso problema. Vai ficar 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. E aí, toda equação do segundo grau, né, quando A é diferente de 1, a gente vai tentar multiplicar lá no C. Para poder fazer soma e produto. Então, aqui eu tenho, né, uma equação do segundo grau, onde a soma das raízes tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 2. Soma 1, produto menos 2. Então, isso é o 2 e o menos 1. Só que para chegar nesse de azul, eu multipliquei por 2, né? Então, para voltar para o original, a gente vai dividir tudo por 2. Então, isso vai ficar 1 e menos meio. E estudando o sinal, aberto em menos meio, aberto em 1. Só que na hora de estudar o sinal, ó, a gente vai olhar para esse cara aqui, ó, para o original. Então, parábola voltada para baixo, menos, mais e menos. Como ele quer o positivo, está aqui no meio do caminho, né? Então, solução está entre menos meio e 1, aberto. Então, está aqui, gabarito, letra C. Beleza? Bom. Maravilha, né? Com isso, a gente encerra aqui, né, a nossa parte de função exponencial. A gente viu função, equação, inequação. Espero que vocês tenham gostado aí. Continuem firmes na missão. Tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beleza? Forte abraço para vocês aí. Tudo de bom. Bons estudos e até a próxima. Valeu!